começando mais um vlog. Dessa vez eu quero fazer um vlog de leitura, então acompanhar a minha leitura de um livro, que no caso é Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, um novo livro de Jogos Vorazes que foi lançado ano passado. Esse ano tem filme, e aí durante essa minha trajetória de leitura eu vou mostrando outras coisas e falando de outros assuntos do dia a dia, né? E também do livro, mesclando um pouco das coisas. Só que antes de começar a falar do livro em si, que eu comecei ontem à noite, eu vou falar um pouco das leituras que eu terminei. Eu li agora, por último, o Estado de Alerta, aqui no Kindle. Uma coisa policial, investigativa, um suspense. Um suspense sobre ecoterrorismo. Era isso que estava me pegando nesse livro, que me chamou a atenção para ler esse livro, foi exatamente isso. É um suspense sobre ecoterrorismo. E não é muito a minha vibe, é essa coisa meio séries policiais de investigação e tudo mais. Não é muito a minha vibe. O livro em si é muito série policial, muito. Se tivesse um bingo dos maiores clichês de séries policiais dos Estados Unidos, esse livro ia completar a cartelinha, porque ele é realmente muito cheio desses clichês. A história é interessante, mas não deixa de ser bem clichê mesmo. Então, na verdade, eu não vou falar muito sobre ele agora, porque daí eu falo mais sobre ele no vídeo de lidos de fevereiro. Eu também ouvi um audiolivro, um conto que chama O Nariz, do Gogol, Nikolai Gogol. É um conto de comédia, mas também tem uma coisa mais profunda de se encontrar com você mesmo. É meio que... A premissa é a seguinte: um homem da Rússia, ele tem um cargo no exército, ele é uma pessoa ali importante, mas também não tão importante na sociedade russa de São Petersburgo. Um dia acorda sem o nariz, e o nariz aparece em outra casa, em outro lugar, e o nariz cria vida e ganha cargos importantes na política, e vai à igreja, e esse cara tá correndo atrás de recuperar o nariz dele. Então é uma loucura, mas também tem uns pontinhos de pensamento, assim, sabe? Que você repensa algumas coisas. E assim, é super engraçado pra ser um conto de comédia. Não sei, não dei tanta risada, mas é engraçado pelo contexto, assim. E eu terminei finalmente o Primeiras Histórias da Clarice, que tá aqui nesse volume. É incrível como ela realmente parece que consegue me entender. Eu me sinto muito entendido lendo esse livro. Queria falar também que nesse feriado de carnaval eu fui pra São Paulo, passei o carnaval lá e foi muito bom, muito divertido. Me senti muito seguro, que eu achei que eu não me sentiria, mas me senti muito seguro. Também acho que escolhemos bem os blocos dos quais fomos, né? Eu não escolhi nada, né? Eu só segui quem morava lá. Depois de ter pulado o carnaval 4 dias, eu queria uma coisa mais cultural. E aí no último dia eu acabei visitando uma livraria que eu já queria ter visitado faz muito tempo, que é a Aigo, que fica no Bom Retiro. É uma livraria que tem um contexto meio de ter uma curadoria de livros que foca em livros de imigrantes, ou que falam sobre imigração, sobre terra, sobre diferentes culturas, sobre esse encontro das culturas, né? Então tem uma curadoria muito legal, eu adorei ir lá, é muito fofo. É muito gostoso, mas tem as plaquinhas em português, em coreano, em hebraico, e acho que tem inglês também. E aí nas estantes tem uns cartõezinhos com indicações dos nossos vizinhos, ou indicações enfim, do pessoal do bairro, assim. E aí tem, tipo, um escrito à mão das pessoas que leram, estão indicando tal livro e por que elas estão indicando. E achei muito bonito isso. Eu acabei comprando um livro lá, que foi bem caro, que tava com esse cartãozinho de indicação, que é o Castela, do Park Min-yu. Agora que eu fui perceber que ele é um livro de contos também. Eu tô caindo muito em contos, tô lendo muito conto. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre contos e sobre ler contos e indicar alguns que eu gosto bastante. E eu imagino, pelo que eu li aqui atrás, porque não revela muito aqui na sinopse. Você fala que é um livro de contos muito criativo, e eu acho que é uma coisa meio surrealista, porque a capa é uma geladeira e tem animais dentro da geladeira. Eu não sei se vai focar, mas tem animaizinhos dentro da geladeira. Dedicatória, muito boa. Para Michael Jackson, para Papa João Paulo II e para você. Achei muito bom. Ele é um livro muito bonito, assim, capa dura, tem um trabalho gráfico bem bonito. E eu gostei que tem um título em coreano aqui. Custou R$ 98, mas tudo bem. Eu também visitei a livraria da Travessa, no Jardins. Eu gostei bastante. Tem uma curadoria muito boa, uma curadoria de livros de arte e livros estrangeiros que eu gostei bastante, mas também era tudo bem caro. Acabei fazendo uma lista de coisas que eu vi lá e que eu salvei pra comprar depois, ou quando eu encontrar por um preço menor.
Mas enfim, deixa eu falar sobre até onde eu já cheguei em Amanhecer na Colheita. Eu comecei ontem à noite, eu já tô em 50, na página 50, no capítulo 3, eu não conseguia parar de ler. Tipo, eu comecei quase meia-noite, e aí eu fui dormir umas 2 da manhã porque eu não conseguia parar de ler. Então, o Amanhecer na Colheita, pra quem ainda não sabe, ele vai contar os jogos do Haymitch. O Haymitch, que é o treinador, é o mentor da Katniss e do Peeta. Ele foi vencedor no massacre quaternário. E aí aqui conta os jogos dele, como é que foi, como é que as coisas aconteceram. É estranho ler o Haymitch assim, antes de tudo que aconteceu, porque a gente só conhecia ele como sendo aquele bêbado amargurado. E aqui ele é um jovem feliz. E ai, ele é muito romântico. Ai, chega a me dar. Ele tá falando da minha garota pra cá, minha garota pra lá. Tá, tá. A parte até onde eu cheguei é quando acontece a colheita. Então, logo depois da colheita, né? Eu achei interessante alguns pontos que são personagens que aparecem aqui, que tem a ver com os personagens de Jogos Vorazes. Então, a mãe da Katniss aparece, o pai da Katniss aparece. A namorada do Haymitch, a Leonor, ela é do bando também, então ela tem essa ligação com a... Esqueci o nome da querida. A Lucy Gray. Outra coisa que eu achei muito interessante é que aqui a gente teve o primeiro personagem LGBT aparecendo. Então, que é o tio da Leonor, que não gosta muito dele. E ele fala que talvez... Ele fala o Haymitch fala pra Leonor que achava que ele odiava o amor. Mas aí a Leonor fala pra ele que ele já está há uns 30 anos como vidraceiro da cidade. Só que eles precisam ser discretos porque um amor diferente pode atrair perturbações dos pacificadores, demissões e até encarceramento. Então, assim, Panem já é o inferno. E eles continuam com a homofobia, né? Tipo assim, vai preso. Eu ficava pensando como é que seria a questão da sexualidade e das diferentes sexualidades em Panem, porque não é uma coisa explorada em Jogos Vorazes. Mas aqui dá um vislumbre que, mesmo no fim do mundo, continuam homofóbicos. Achei engraçado do Haymitch falando, logo depois que ele fala sobre isso, o Haymitch certamente apoia o amor do tio da Leonor. Achei o Haymitch muito S do GLS. Apoiador. E até aqui eu já percebi, mesmo em 50 páginas, já percebi que ela vai pegar pesado, porque tem umas cenas que são muito tristes. E ela vai pegar pesado, eu sei que ela vai. Mas enfim, é essa a minha atualização da leitura. Eu preciso editar mais um vídeo da minha viagem. Se você não está acompanhando, acompanhe minha viagem pela Coreia do Sul e pelo Japão. Tô com muita preguiça, na verdade eu só queria pegar esse livrinho, deitar ele na minha cama e continuar lendo pra saber tudo que vai acontecer. É isso, gente. Vou. Talvez trabalhar. Talvez. Ler. Quando eu fiz a primeira entrada do vlog, eu tava na página 50. E não passou, sei lá, 2 dias. Eu já tô aqui. Não sei que página que é. 323. Eu não consigo parar de ler. Uma coisa que não me desce é o Haymitch apaixonado. Completamente apaixonadinho e meloso. E ai, Leonor pra cá, Leonor pra lá, e minha garota pra cá, minha garota pra lá. Ai, que chatice, meu Deus. Tipo assim, eu acho que eu gostava muito da Katniss porque ela era uma personagem que sabia que a prioridade era sobreviver. Que no todo, né, na sua realidade, ela estava muito ameaçada. Tanto que até o segundo livro, eu acho, tava lá o Peeta e o Gale. Você me ama, eu te amo, você me ama, eu te amo, você me ama. E ela pensando, meu Deus, eu só preciso descobrir um jeito de sobreviver e salvar a minha família. E eu acho que isso pra mim era muito mais, não sei, realista. Agora o Haymitch aqui só fala dessa namorada dele. Ai, que chatice, meu filho, você está numa arena com todo mundo tentando te matar, uma arena cheia de veneno, todo mundo morrendo. Aí, não, ele não só fala dela, ele realmente vai, né, falando as coisas da... Mas é que tem muito, tipo assim, tem muitas cenas dele lembrando dela, e lembrando de coisas que falou com ela, e não sei o que, não sei o que lá, e eu penso, puta que pariu, meu filho, vamos mudar. Eu tô no capítulo 23, eu não sei até quantos que vão, mas aparentemente falta muito pouco. Só falta isso aqui. Acho que eu vou ler, né? E terminar essa sexta-feira lendo. E aí entrar numa ressaca literária pelo resto do fim de semana. E talvez eu não pegue nada pra ler depois disso, porque eu vou ter que me recuperar. E semana que vem eu vou ter uma semana bem agitada, então não sei se vai dar tempo de ler mesmo. Mas eu já tava pensando no que eu ia ler.
Eu tava com um projeto de ler Crepúsculo, né? Faltou só Amanhecer. Aí eu tava pensando, será que eu vou pro Amanhecer? Porque um jeito de engatar uma leitura, sair de uma ressaca literária, é pensar numa leitura que vai me atrair, né? Porque eu tava pensando em ler Murakami. Mas não sei se vai me atrair tanto quanto isso. Porque às vezes o livro do Murakami, pelo menos o que eu li, ele era mais devagar, aí, sabe? Ou voltar para os contos da Clarice, também não sei se vai me pegar tanto, porque são contos que tem que ficar digerindo. E não sei. Não sei. Talvez eu vou só aceitar e passar o final de semana sem ler nada. Que não é uma coisa que eu queria, porque eu tô gostando muito de ler, do ato ler, assim. Tanto que eu tava tão aficionado, assim. Aficionado? Aficionado? Não sei, tava ficando meio maluco de tanto ler isso aqui. E aí eu sentia vontade de ler e pensava, não, vou ler outra coisa porque eu vou ficar louco se eu continuar lendo isso. Mas no fim eu continuei lendo. Bom, eu terminei ontem à noite o Amanhecer na Colheita. Precisei ficar um tempão não verbal e só digerindo. Depois eu vou gravar mais uma entrada falando sobre várias coisas que eu achei do livro. Mas agora é um sábado de sol, mais ou menos sol, sol entre nuvens. Muito bonito, que eu estou sozinho em casa. Eu gostaria de sair de casa e meu desejo é ir para a praia. Mas as praias que eu gosto e que são boas aqui da cidade são um pouco longe. E nenhum amigo meu respondeu ou não tá afim de ir pra praia. Então eu tô meio... não sei se vale a pena. Fora que é um dia de sol entre nuvens, né? Apesar de estar uma temperatura boa, pode ser que o sol suma muito rápido. Isso acontece bastante aqui. Então aí eu fico numa expectativa, assim, de ir para essas praias que são longe e gastar dinheiro, porque tem que pagar Uber, não tenho carro, né? E chegar lá e não ter sol. Mas ainda assim eu queria sair de casa, porque eu passo o dia inteiro, a semana inteira em casa, porque eu trabalho em casa. Mesmo sem ter companhia, né? Que ninguém quer. Então eu vou sozinho pra onde, não sei. Tô pensando em sair com uma mochilinha. Tem uma praia aqui perto onde eu moro, né? Porque a cidade não é muito grande. Mas ela não é muito boa. Então, não sei. Talvez eu leve só uma toalha e uma mochila com um livro e aí eu vá lá. Se bem que eu não sei se eu tô com muito afim de ler, não sei o que ler depois dessa leitura aqui. Em resumo, eu não sei nada, né? Eu não deveria sair de casa porque eu tô tendo uma aula da pós, EAD. Minha pós é híbrida. Só que... ai, não tô conseguindo me concentrar no professor falando. E aí ninguém fala nada. Aula EAD, eu odeio aula EAD, quando as pessoas não participam. Prefiro, sei lá, deixar pra assistir depois, porque é gravado, e aí eu assisto já fazendo as atividades. Aproveito esse dia bonito, né? Porque também é uma coisa que causa uma depressão, você ficar dentro de casa quando o dia está bonito. Isso me dá um pouco de depressão. Só que eu saí da aula, eu entrei, né? Assisti uma parte, aí eu saí. Só que continua vindo as notificações do Microsoft Teams. Continua vindo as notificações das pessoas falando no chat. Porque ninguém liga o microfone pra falar. Aí fica me dando um pouco de desespero, assim, porque eu abandonei a aula. Porque eu sou bem nerd, então eu não costumo matar a aula. Mas é que hoje não tá dando. Bom, a minha ideia era começar a ler e ir gravando entradas enquanto eu fosse lendo. Então, enfim, dividindo por partes. Mas o que aconteceu? Eu li até a página 50, gravei aquela primeira entrada pra vocês, e eu terminei de ler o livro. Porque, caras, eu acho que é um dos melhores da saga. Junto com Em Chamas, eu acho que esse é um dos melhores da saga. Eu acho que a dona Suzanne Collins mandou muito bem mesmo. E eu não conseguia parar de ler. Eu li em menos de uma semana, mais ou menos. Eu tenho algumas anotações sobre o livro. Daí, eu não tinha... Eu tava muito eufórico, eu ia lendo, e aí em vez de parar pra gravar, eu anotava no Notion coisas que eu achei que seriam interessantes de comentar. Bom, vou começar falando sobre ela, a diva Maisie Lee. Cara, ela é uma personagem muito legal. Eu amei ela, eu gostei, porque ela fez uma coisa que eu sempre espero que os personagens façam e eles nunca fazem, que é levar um tapa e dar o tapa de volta no mesmo segundo. A diva
desceu o cacete na Drusilla. Drusilla era tipo a F da época deles, que era uma megera. E a Maisie não abaixa a crista pra ninguém, então, né, merecido o tapa que ela deu na Drusilla. E aí, tem um comentário que essa Drusilla faz, que achei que pesou o clima. Se bem que, né, todo livro é uma pesação de clima. Mas ela fez um comentário pra... A Maisie falou que se ela ganhasse os jogos, a Drusilla ia se ver com ela, assim, quando ela ganhasse. Aí a Drusilla fala, vai ser bem pior se você ganhar os jogos. E aí eu acho que ela tava fazendo uma menção ao que aconteceu com o Finnick, porque eu acho que com a Maisie aconteceria a mesma coisa. E aí o clima pesou. Mas eu achei a Maisie uma personagem muito legal. Eu adorei a relação dela com o Haymitch. Eu adorei a complexidade e o jeito que ela traz essa coisa de mostrar pra Capital que eles não são animais. Toda essa coisa que ela se apega a detalhes fúteis é justamente o jeito de ela mostrar pra Capital que eles não são animais. E eu respeito muito ela por isso, infelizmente. Como já sabemos, não sobrou ninguém além do Haymitch, então foi triste. E outra coisa que eu falei, eu não sei se eu gravei... Teve uma entrada que eu fiz com o telefone, mas eu não sei se eu comentei isso lá. Mas quando eu li os outros livros, e eu sabia que o Haymitch tinha sido castigado por ter usado a arena como arma, eu achava que não fazia sentido, porque muitos outros tributos também usaram a arena como arma. Por que ele estava sendo castigado? Mas, lendo aqui, a gente descobre que, na verdade, os jogos dele foram bem mais rebeldes, e as ações dele foram bem mais rebeldes do que a gente pensa. E a gente assistiu os jogos dele pela edição da Capital, a edição que o Pita e a Katniss viram. E a questão da edição fica bem marcada aqui, porque o que acontece nunca é o que está sendo transmitido. Então essa questão de jogo de edição, de cenas, de não mostrar a realidade é bastante presente aqui. E isso dá uma outra total interpretação para os jogos e como as coisas acontecem. Eu acho também que a Suzanne Collins, eu não sei se eu comentei na primeira entrada, mas eu acho que realmente ela, depois de A Canção dos Pássaros e da Serpente, saiu o filme, que era com um ator bonitinho, a Suzane deve ter entrado no TikTok e visto aquele bando de edit, de pessoa sedenta naquele homem, e ela falou assim, não, este homem, o Presidente Snow, é podre, e eu vou mostrar pra vocês. E ela veio e mostrou. Todos os jogos são bem cruéis, mas eu acho que esse aqui foram mais cruéis do que eu já tava acostumado. Eu não chorei em nenhuma cena, mas eu já tava... como eu já sabia mais ou menos as coisas que aconteceriam, quem iria morrer, não fiquei assim tão... surpreso, mas eu fiquei muito abalado, porque acontecem coisas muito cruéis. Eu acho que a Suzanne Collins tirou esse livro pra ser cruel. E eu também acho que ela fez uma coisa aqui que eu não sei se ficou tão presente nos outros livros, tirando os Jogos Vorazes lá com a Rue e tudo mais, ela deixou muito claro que eram crianças. E eu acho que ficou muito... Não sei, nesse livro ficou muito, assim... na cara. Acho que talvez quando eu li os outros, eu já tinha assistido os filmes, então eu já tinha aquela imagem deles um pouco mais crescidos, não sei. Mas aqui ficou muito na cara que eram crianças. Acho que também porque tinha muito mais tributos, então tinha muitos personagens, então tinha gente de muitas idades. Eu espero que eles mantenham alguns detalhes específicos no filme, não sei se eles vão manter, porque realmente acontecem coisas bem gráficas e bem pesadas. Mas eu espero que eles mantenham, pra mostrar exatamente o que a Suzane trouxe aqui. Crueldade. Eu já falei, né, numa outra entrada que Haymitch, todo romantiquinho, é muito chato, meu Deus. Ai, sério. Mas foi triste o final, né, deles. Outra coisa que eu marquei aqui, que eu fiquei, tipo, porra, é a cara da Capital. Foi o Plutarch falando pra eles que eles não podiam falar palavrão na TV, nas entrevistas, porque, afinal, os jogos eram uma programação pra família inteira, então não podia falar palavrão. Sério. E uma outra coisa legal, eu até marquei a página, vou ver se eu acho. A Suzanne Collins falou uma vez que ela só iria escrever quando tivesse coisas no mundo acontecendo que ela sentisse que ela precisava fazer uma crítica, né? E tem uma passagem que eles estão falando, assim, sobre a questão de que deu muita coisa errada nos jogos, vocês não têm noção, deu muita coisa errada. E aí eles tinham que fazer as filmagens parecerem que não deu errado. E o Plutarch fala que teve uma época que existiu uma ferramenta que fazia num estalo de dedos criar as coisas e mudar as cenas, tarana, mas que essa coisa foi proibida, que essa tecnologia foi proibida porque ela era muito perigosa. E eu tenho certeza que ele estava falando de inteligência artificial e dessas imagens super realistas que estão sendo criadas agora e que colocam a realidade em xeque. Então, assim, até a Panem bloqueou a inteligência artificial, então imagina, né? E outra coisa que eu amo muito, porque o meu diploma é em moda, é como a Suzanne Collins leva a moda a sério, como ela mostra que sim, moda, roupa,
os acessórios, o jeito que você se veste, que você se porta, são uma forma de comunicação e uma forma de comunicação muito poderosa. E como a moda é usada até como arma. A Maisie Lee, ela pode parecer, a princípio, uma patricinha sem nada oferecendo jogos, mas a habilidade dela com joias e o amor dela pelas joias foi de uma arma muito importante. Eu gostei muito disso, porque a moda, ela é realmente uma ferramenta e uma forma de comunicar e que pode sim ser usada para coisas muito grandes. A gente já tem, né, o Sina, eu acho que já era um perfeito exemplo disso, mas eu gosto muito como ela traz a moda pro universo dos Jogos Vorazes. Eu fico pensando em fazer talvez um vídeo com uma análise geral de como ela trata a moda nos jogos e como isso se relaciona com a moda no nosso cotidiano. E um detalhe que me irritou bastante, eu não sei o que tá acontecendo, no A Canção dos Pássaros das Serpentes, eu também não gostei do final, do jeito que não gostei, não tô dizendo do plot do final, mas eu não gostei do jeito que a Suzane escreveu o final. E aqui eu odiei. Muito emocionante, mas ela coloca músicas no livro. Músicas, então assim, acontece uma cena, tem uma música, daí a cena tem uma música e são cenas muito emocionantes. E eu acho que as músicas quebram total o clima, porque apesar de que as músicas são músicas conhecidas, no final a gente vê, eu não lembrava, eu não conhecia, ou eu não lembrava do ritmo, então eu lia, e era uma tradução também, eu lia de um jeito que não tava fazendo sentido pra mim, não conseguia achar um ritmo pra uma música ali, quebrava total o clima. Eram as partes mais emocionantes, assim, do fim dos jogos, quando o Hammett já voltou pro distrito dele, e foi muito... Ai, não sei, não gostei. Eu acho que os finais da Suzane, pelo menos esses últimos 2 livros, não me agradaram, ficaram meio jogados, assim. Acho que no filme vai ficar legal, se eles, não sei como é que eles vão montar isso, mas no filme vai ficar legal, porque aí tem todo o recurso de imagem, de som, vai ter as músicas, provavelmente. Mas, ai, bem quando a gente ia vendo o que aconteceu depois, assim, ai, não sei, não gostei. Mas... de todo modo, foi, eu acho que um dos melhores livros que eu li agora nesse início de ano. Eu amo o universo de Jogos Vorazes, tanto os livros quanto os filmes. Então eu fiquei muito feliz com esse livro. O último lá dos Pássaros, das Serpentes, eu não tinha gostado tanto assim. Mas, ao mesmo tempo, depois de terminar esse livro, eu fiquei, assim, muito abalado internamente. Pensei que eu precisava de um tempo pra respirar e ficar um pouco longe dos Jogos Vorazes por um tempo, porque realmente foi um livro mais denso. Enfim, eu espero que tenha dado certo esse tipo de vídeo. Foi a primeira vez que eu tô fazendo um diário de leitura, eu não sei se funcionou, mas também vocês podem me dar feedbacks e me dizer se vocês leram esse livro, o que vocês acharam, se vocês estão ansiosos pro filme. Ah, e deixa eu falar uma coisa sobre o... Eu acho que o elenco do filme tá muito bom. Acho que o Hammett tá legal, o Mesli tá legal. Foi engraçado como eles encontraram uma Loelle e uma Lolo muito parecidas, assim. Mas uma coisa que eu achei, assim... eu dei uma risada quando eu vi. É que o Wyatt, que é o outro tributo masculino do Distrito 12, a habilidade dele é com números, e com probabilidades, e com contas, e com coisas assim apostas. E eu tinha imaginado ele totalmente diferente, tipo, mais alto que o Hammett, cabelo cacheado, a pele mais morena, não sei, tava imaginando ele assim. Cara, eu fui ver, é um asiático. Aí eu falei, porra... Tipo assim, tem coisa mais clichê do que Hollywood colocar um asiático pra interpretar um personagem que é, tipo, nerd dos números. Eu fiquei, porra, mano, não é possível. Mas enfim, o que eu tava falando? Eu tava finalizando o vídeo, né? Se vocês leram, se vocês gostaram, se vocês estão ansiosos pro filme, porque eu acho que vai ser um filme muito bom, porque todas as adaptações dos livros são sempre muito boas. Eu espero que eles não cortem muitas coisas. Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo se a ferramenta de hypar já tiver aparecido, que eu acho que ela deve aparecer nos próximos seguidores inscritos. Hype o vídeo, por favor. E é isso. Tchau, gente.